Cuando vayas a los campos, no te apartes del camino, que puedes pisar el sueño de los abuelos dormidos, nunca muertos, sí dormidos, nunca muertos, sí dormidos. Los abuelos campesinos, nunca muertos, sí dormidos, nunca muertos, sí dormidos. Ten cuidado, campesino, de no pisar esos sueños de los abuelos dormidos, nunca muertos, sí dormidos. Campesino, 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 por ti canto, campesino. Eu venho de uma família em que o meu pai, ele era pintor, trabalhou a vida inteira com pintura, um caso raro de alguém que sobreviveu de pintura, porque é uma coisa muito difícil, né? Então a vida toda eu praticamente quase que não tive que me preocupar em escolher no que fazer, né? Porque foi uma tendência natural de eu seguir a pintura no momento em que você constatou que eu tinha algum talento, uma certa vocação. Então foi uma sequência de estudo muito grande, porque eu passei por todos os degraus, aqueles degraus ele me obrigou, né, a passar por todos os degraus acadêmicos, aqueles todos, né. Era alguma coisa ligada à natureza, algumas coisas que eu via em poesia, que a gente tinha muita convivência com poetas. Alguma coisa que me tocasse, né? Como uma época que eu fiquei muito impressionado com as bombas lá do Japão, e com aquela ameaça da bomba na Lua, de que o poeta dizia que tomara que faça uma cruz no céu, né? E que a humanidade faça uma peça de paz, né? E aí, então a gente até brincava com isso, uma coisa séria, mas acabava. Então é um universo que vem assim. Eu pintava, trabalhava com essas coisas, assim, desenhava, né, fazia algumas ilustrações. O homem do campo é uma coisa que eu sempre tive muito, assim, essa coisa arraigada, essa coisa da história do Rio Grande do Sul, né, do sul do Brasil, não só o Rio Grande do Sul, né, Uruguai, Argentina, Paraguai e tudo mais, né. Mas eu em Santa Maria, como o pai trabalhava muito com este tema gaúcho, eu, de certa forma, eu me reservava e não... Eu trabalhava com algumas coisas ligadas às coisas gaúchas, com alguns músicos, como o Luiz Carlos Borges, e alguns festivais que eu fazia, ajudava eles a fazer o palco, essas coisas todas, né? Mas eu não pintava temas gaúchos, porque o pai trabalhava tanto com isso que eu não porque eu tive um problema. Quando o pai era vivo, era o pai que fazia o meu trabalho. E depois que ele morreu, eu fiquei copiando o que ele fazia, né? Quer dizer, eu não tive quase que escolha, né? Uma das razões de ter vindo de Santa Maria foi isso. Ele era uma figura muito conhecida na cidade, né? Ele é um dos formadores daquela região, daquela cidade, inclusive do movimento tradicionalista, essa coisa toda. Eu quase que digo, bom, essa cidade já tem dono, né? Eu vou sair daqui. E aí, depois que vim aqui para Florianópolis, que eu comecei a trabalhar o tema gaúcho. Essa coisa do campo, dessa coisa cultural do Rio Grande do Sul, que um coronel dizia, vamos lutar, e já ia aqueles peões, iam lá e morriam, e o cara ficava dono das terras, e ele acabava num corredor, num fundo de campo, sabe? Como até hoje estão aí na beira das estradas, né? Eu trato desse tema, tem algumas coisas que lidam com esses acampamentos de sem terra, essas coisas todas, porque e fiquei com esse lado do gauchismo. E quando eu trato o gaúcho, é até uma coisa muito interessante que eu tenho pensado atualmente, que
que os gaúchos que eu trabalho são gaúchos ainda que usavam aquele garrão de potro, não usavam, sabe, botas ainda, né? Então é um gaúcho muito primitivo, anterior a coisa da colonização e tudo mais. Aqueles primeiros homens que vieram para uma região, né, que antes era dominada pelos guaranis, né? Eles viviam uma liberdade que hoje é uma coisa quase impossível de que isso volte a acontecer, né? Então é quase que uma coisa surreal, entende? Porque eu tenho uma linha de trabalho em que eu trabalho com um pouco do simbolismo de uma realidade fantástica, uma coisa desse tipo, um pouco de surrealismo às vezes. Mas eu olho esse gaúcho que eu trabalho, já a não ser esse atual, que é o gaúcho sem terra, né? Tem até uma maternidade que eu fiz eles, uma Sagrada Família embaixo de um barranco e um touro em cima do barranco, né? E eles ali dentro, quietinhos, né? Aí a foice vira uma lua, aquela coisa do arame farpado, aquilo se transforma numa estrela, né? Mataram meus infinitos e me expulsaram dos campos. Da terra nasceram gritos, dos gritos brotaram cantos. Antes de eu começar a trabalhar com o tema gauchesco, eu já trabalhava com temas sociais, sempre trabalhando com temas ligados. Fui ligado ao movimento estudantil, naquela época que a gente não podia dizer nada, né? Eu participei do primeiro movimento que houve em Santa Maria para eleger reitor. Eu sempre estive envolvido com essa coisa social. Meu pai, ele tinha muito dessa coisa social, né? Tanto que ele, durante uma época, na mocidade, ele ficou conhecido como se fosse comunista. Lá em casa tinha 2 pés de camélias. Era onde eles se reuniam até 3, 4 horas da manhã, não bebiam absolutamente nada, porque o pai não admitia bebida, né? E a mãe de madrugada fazia alguma coisa para eles comerem, né? Então e Santa Maria naquela época era uma cidade ferroviária. Então tudo passava por ali, empresas de balé, de teatro, artistas todos que passavam em direção mais ao sul, a Montevidéu, Buenos Aires, passava de trem por Santa Maria. E lá em casa era um lugar onde essa turma toda se encontrava, né? E ali tinha gente de todos os tipos, de todas tinha assim como tinha comunista, tinha quem não era comunista, tinha o guarda noturno da rua, ia para lá tomar um café de madrugada quando estava muito frio. E essas pessoas de madrugada iam também lá junto, então era um grupo. Tinha gente assim como tinha, teve uma época. Lá teve Jorge Amado, pessoas desse nível, o Prestes esteve lá em casa. O Jorge Amado, inclusive, a história das camélias, porque as camélias estão muito ligadas. Por isso que eu pintei um quadro há pouco tempo e contei a história das camélias um pouco. Eles se reuniam ali em torno daquelas camélias. E a mãe tinha o hábito de todos os dias pôr num copo as camélias ainda orvalhadas, assim, né? Num copo ela põe em cima do armário da sala, uma camélia vermelha e uma branca. E o Jorge Amado esteve lá em casa um dia e agradeceu para ela, pensando que tivesse sido uma homenagem para ele. E a mãe ficou sem saber o que dizer, né? Muito obrigado. Eu acho que sim, eu acho que é fundamental, assim como é fundamental
ter toda uma atenção a esse lado onírico do ser humano, a coisa poética, enfim, toda a variedade de coisas que possam tocar o ser humano. Ela tem, eu acho, uma ação, uma necessidade de trabalhar nesta área da social, como uma ferramenta que esteja a serviço das coisas sociais, da humanidade, das pessoas, né? Alguns discutem isso, dizem que é um desvirtuamento da arte, né, o aspecto social. Eu não acho. Nesses dias de hoje, eu tanto fiquei um pouco fora desse circuito, exatamente por isso, porque eu trabalhava com esses temas, eu procurava algumas coisas dos galeristas, eles diziam que esse tema não vende, aí diziam que eu tinha que sentar no colo de alguém. Eu digo, não, eu não vou fazer isso, não. E fui pela vida fazendo os meus trabalhos, mostrando em lugares alternativos, enfim, né? A vida toda, 60 anos fazendo isso quase. Eu vou começar a trabalhar agora com uma tinta mais pastosa, sem diluição, né? Mais cremosa, assim, para ver como acontece isso. Porque isso antes eu não podia fazer isso, porque isso exige um consumo muito grande de material, né? Sim, as temáticas das coisas das cozinhas lá do interior, sejam daqui, sejam de onde for, eu acho que são coisas universais, isso assim. Num determinado estágio da vida humana, todas as civilizações passaram por este estágio de sobrevivência, né, digamos assim. Entra dentro daquele campo da coisa da metáfora já, não é mais trabalhar o gauchismo como as pessoas pensam, já é uma metáfora, né, da atividade humana. Já fiz parte aqui da associação, faço parte da associação dos artistas plásticos aqui de Santa Catarina. Já fiz algumas exposições aqui, várias. Nós moramos de frente ao mar durante 14 anos, lá no Ribeirão, né? Então eu atravessava a rua e estava no mar, né? E mesmo assim e foi aí que o meu irmão me perguntava, como é que tu pode estar morando num lugar desse e pintando gaúcho? Né? Eu não sei. Né? Foi o que aconteceu. Eu simplesmente dei vazão a uma coisa natural, né? O Facebook foi a libertação porque o músico tinha a rádio, tinha essas coisas, mas o artista plástico tinha o quê? Ou ele dependia de alguém, de alguma galeria que dizia para ele o que ele tinha que fazer, né? Ou ele era dependente, ele não tinha como mostrar seu trabalho independentemente, a não ser que saísse para a rua com os quadros, né? Agora, através do Facebook, eu posso mostrar para o mundo todo, né? E é isso que está acontecendo. Eu que sempre fui contra essa coisa de tecnologia, sempre fui muito estranho, mas agora é a forma como eu me comunico com as pessoas, é assim, é gente da China, da Rússia, da Europa, né? E vem meu trabalho e a gente conversa, mais na base do tradutor, né? Mas enfim, foi um jeito que libertou, de certa forma, o artista plástico para mostrar o seu trabalho sem precisar sentar no colo de alguém. A sede de liberdade rebenta a soga do potro que parte em busca do pago e num galope dispara, rasgando a coxilha ao meio, mordendo o vento na cara. Bebe
Vê horizonte nos olhos, empurra a terra pra trás. Já vai bem longe a figura, mostra um caminho tenaz da humanidade sofrida que luta em busca da paz.